Abel queria dar o quê? A sua própria vida a Deus. É um adorador. Então, no lugar da sua vida, ele oferece a vida de um animal. No lugar do seu sangue, o sangue do animal. Olha só. Isso, tipologicamente, é o quê? É Jesus Cristo sendo oferecido. E daí para frente, nós vamos ver os altares sendo construídos, né? Vamos ver Noé oferecendo o holocausto. A Bíblia diz claramente, o holocausto. Ele pega ali os animais que estão na arca e vai oferecendo, né? O primogênito ali vai oferecendo a Deus. É uma coisa importantíssima. Depois nós vamos ver que Abraão é um homem de altares. Por todo lado ele faz, por todo lado que ele passa, ele constrói altares. Ele construiu altar, quando ele entra na terra prometida, ele já constrói um altar em Siquém. Depois ele vai construir altar em Berseba, né? Vai construir altar em Betel, vai construir o altar em Moriá. Então é um homem de altares. E nós vamos ver Moisés constrói altares, né? Vamos ver aí depois no período da lei os altares que são construídos e também principalmente esse altar que é o altar de sacrifício no tabernáculo, seguindo aí a orientação de Deus. Depois disso aí nós vamos ver vários altares que são construídos para se fazer oferta a Deus, para se prestar um culto a Deus. Depois do tabernáculo, oficialmente, então, são o quê? Os templos, né? Primeiro o templo de Salomão, depois o templo destruído pelos babilônios, aí vem lá Neemias, né? Período de Neemias, de Esdras, esse templo é reconstruído por Zorobabel. Depois, esse templo vai se deteriorando com o tempo e ele é restaurado no tempo de Herodes, lá já no tempo de Jesus. Houve a restauração do templo e esse templo, no ano 70 depois de Cristo, é destruído pelo general Tito, né? Que invade Jerusalém, destrói o templo. Então, sempre sabendo que tudo isso era o que figura, né? Era tipo do sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício então de Jesus é perfeito, único, eterno, suficiente, tá? Nunca mais vai ser feito outro. Jesus não vai nascer na terra nunca mais, tá? Ele vem buscar-nos sobre as nuvens, depois vem com a igreja em glória no final da grande tribulação, depois ele começa o milênio, tá? Vence os exércitos do inimigo, tanto no final da grande tribulação, quanto no final do milênio, né? Então, ele não vem nascer mais na terra. Agora ele só vem como vencedor. Ele vem agora como Deus. Então, nunca mais ele vem para nascer na terra como homem, nunca mais ele vai morrer por ninguém. Já fez o sacrifício único e perfeito. E é muito bom você entender isso, porque algumas religiões por aí dizem que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, não foi suficiente e ainda tem que ser completado. Isso é uma heresia e uma coisa perigosíssima diante de Deus e do sacrifício perfeito de Jesus, que está claramente escrito aí em Hebreus sobre isso. Então é um único sacrifício, é perfeito esse sacrifício, é eterno esse sacrifício, é suficiente para salvar toda a humanidade. Vamos ver a introdução então, que diz assim: apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Por isso o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nesta lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Então, o que o autor está querendo dizer não é que os profetas sabiam, né, do sacrifício de Jesus e tal, tinham conhecimento correto, nada disso.
os profetas foram sendo usados por Deus para trazerem mensagens revelando tudo isso que iria acontecer no futuro. Então, os profetas eram usados, eles escreviam. Não quer dizer que eles entendiam claramente isso, né? Não quer dizer que eles sabiam da vinda de Jesus, como é que seria e tal, como é que ele morreria na cruz, né? Veja bem que lá o profeta Isaías vai dar detalhes sobre a crucificação, tudo, mas os homens nunca conseguiram entender isso. Tanto é que na época que Jesus veio, os judeus não compreenderam, nem sonhavam que estavam cumprindo a palavra de Deus quando crucificaram Jesus. Nunca conseguiram compreender esse direito. Veja que quando aqueles magos vieram e disseram que viram estrela, que havia nascido o rei dos judeus, quem é que foi com os magos para Belém? Ninguém. Veja só, eles disseram: nós vimos a estrela, é nascido o rei dos judeus, e tal. Herodes mandou inquirir, chamou o sacerdote, chamou todo mundo e disse: não, aqui está escrito que em Belém e tal. Sabiam o lugar, sabiam tudo, mas não compreendiam. Veja só, se eles compreendessem, se eles tivessem realmente compreensão da palavra de Deus, saíam tudo correndo para Belém para ver o recém-nascido, o Messias que havia nascido. Mas não foi ninguém com os magos, só foram eles embora. Veja só que coisa impressionante. Porque não tinham entendimento. A própria Maria, que o anjo falou com ela, ela não tinha esse entendimento. As coisas eram enuviadas para ela. Ela não compreendia o que estava acontecendo direito. Ela nunca imaginou que de repente o seu filho seria crucificado. É interessante isso. Por quê? Nós também lemos a Bíblia e quanta coisa a gente não entende. Então, muitas coisas estão encobertas e só são reveladas no período de tempo que Deus deseja que essas coisas sejam reveladas realmente. Então, elas vão aos poucos sendo reveladas, descortinadas. Veja Jesus no caminho de Emaús, que ele foi explicar para aqueles discípulos que tudo o que estava acontecendo já estava escrito. Era o cumprimento do que estava escrito. Veja só. E eles entenderam? Não. Se eles tivessem entendido, eles tinham visto que Jesus estava com eles. Nem conseguiram conhecer que era Jesus no meio deles. Só no final, lá, quando Jesus vai partir o pão, que eles vão ver que é Jesus, e Jesus vai embora. Mas eles não compreenderam. Não entendiam o que estava acontecendo. É coisa impressionante isso. Porque precisa do quê? De uma revelação do Espírito Santo. E como as pessoas só nasceram de novo após Jesus morrer e ressuscitar, então o Espírito Santo só foi dado realmente para morar na pessoa na terra a partir daí. Então a partir daí houve maior entendimento da palavra de Deus. Não quer dizer que veio a perfeição do conhecimento, da revelação, mas o melhor entendimento daquilo que Jesus fez por nós. Então o importante é que Deus queria que as pessoas, ao oferecerem o sacrifício, a pessoa levava lá o animal, colocava a mão sobre o animal, confessando seus pecados, oferecendo aquele animal em lugar dele. Deus queria que eles fizessem isso de coração, arrependidos dos seus pecados, que parassem de pecar. Mas aquilo ali passou a ser apenas uma religião e a pessoa continuava a pecar os mesmos pecados e oferecia o sacrifício achando que estava justificado porque foi lá e ofereceu o sacrifício. Não havia mais arrependimento, não havia mais um coração sincero e arrependido. Era só religiosidade. Então não tinha mais efeito. Olha só. Se não tem arrependimento, não tem o efeito que Deus queria. Não havia mudança de vida. Então não tinha motivo mais para existir. Por isso é que veio a nova aliança.
porque a velha aliança não foi capaz de colocar o homem na posição que Deus gostaria que ele estivesse. O homem arrependido, totalmente entregue a Deus. Então, foi necessário haver o sacrifício de Jesus em nosso lugar, um sacrifício único. Você acredita nisso ao ouvir a pregação e você é convencido do pecado, da justiça, do juízo. Então, aí acontece o arrependimento, a conversão e agora a mudança de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você agora vai lutar contra o pecado, porque agora o Espírito Santo mora dentro de nós. E ele agora vai nos ajudando, né, a vencer o pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Agora nós lutamos contra o pecado, porque sabemos que fazendo isso agradamos a Deus. Nós vamos nos aproximando cada dia mais de Deus, agradando mais a Deus. Então nossa vida é um contínuo culto a Deus. E para cultuar a Deus nós temos que santificar a nossa vida. Então Jesus é o holocausto dos holocaustos. Ou seja, ele é a perfeição do holocausto. Ele se deu a si mesmo. Aqui não é vida de animais, sangue de animais. Aqui é a vida do próprio Filho de Deus. Filho do homem, Filho de Deus. Jesus Cristo. Ele se oferece por nós. Agora é uma vida. E ele vai voluntariamente. Não foi obrigado a ir. É voluntário. O sacrifício é voluntário. Lá tinha que ser assim. A pessoa voluntariamente ia lá oferecer o animal. Veja só. Esse sacrifício tem que ser voluntário. A pessoa tem que querer fazer. E Jesus aceitou fazer esse sacrifício em nosso lugar. Vamos ver então o tópico 1, o holocausto, o sacrifício mais antigo. No subtópico 1, definição do holocausto. Subtópico 2, objetivos do holocausto. Subtópico 3, a tipologia do holocausto. Então o holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Como já falamos, desde lá então, Abel e Caim têm registrado então aí um altar de sacrifício, né? Depois vamos ver aí se destacando através de Noé, depois através de Abraão, né? Depois através de Moisés, vem o tabernáculo, depois vem o templo e muitos outros altares foram construídos também. Subtópico 1 então, definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como a essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor com um cheiro agradável, como está em Levítico 1:9. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento, como está em Levítico 1:1-3, consistindo no oferecimento de aves e de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima como sacrifício incondicional ao Senhor, como está em Levítico 1:9. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave, como está em Filipenses 4:18. Então a palavra holocausto significa ascender, subir. E ali havia coisas interessantes, olha só. O altar tinha que ser feito, mas para subir o altar havia uma rampa. Não podia ser de degraus. Então havia uma rampa, então havia uma subida. Para chegar ao altar tinha que subir. Olha, você vai oferecer o sacrifício a Deus. Então você está subindo, se aproximando de Deus. Outra coisa, quando oferecia o sacrifício queimava e subia o fogo e a fumaça ali. Não é? Então isso aí está subindo a Deus, está sendo oferecido a Deus. E
se dizia, é uma oferta suave, de cheiro suave a Deus.